Oi, hoje é resenha do conto Cafetões, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Eu não gosto de cafetões. O cara tem que ser muito filho da puta para explorar uma mulher desse jeito, como prostituta. Assim começa Cafetões, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história de um homem, um policial, que tem um grande de um problema. Dá pra perceber, né? Logo de cara, ele diz isso abertamente pra gente, né? Ele não gosta desse tipo. O sujeito, homem, explorador de mulheres. Com agravante, né? Ele ganha din-din por causa do trabalho dela. Aquele velho trabalho super honesto, ou dizem o primeiro trabalho que foi criado na humanidade. Enfim, ele realmente, ele até fala com a sua delegada, a dona Mirtes, né, que ele realmente ele não se conforma como esses caras, eles batem nas mulheres e se safam, porque literalmente elas, no fundo, né, quando a polícia tenta fazer alguma coisa, elas acabam dizendo, não, não foi bem isso, né, me machuquei sozinha, caí, né, tropecei, bof, né, machuquei o rosto, aquela coisa toda. Né, eles conversam, ou seja, legalmente falando, né, a polícia não consegue abrir o inquérito e o sujeito ser punido de alguma forma, mesmo que seja, né, acaba não tendo lá grande coisa. Portanto, esse personagem aqui, esse policial, digamos que ele tenta resolver o problema. É que mora o perigo nessa história criada por Rubem Fonseca e que eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Finalmente eu posso dizer que chegamos ao outro estilo de Rubem Fonseca aqui dentro dessa coletânea. Sim, ele é super consagrado por esse tipo de escrita que trabalha os marginais, as pessoas que são outsiders da sociedade, né? E principalmente a violência que está ao redor deles, aquela violência que não pode ser contida, meio que porque tudo é fruto do ser humano, né? Tentando ou não conseguindo, né, deixar de ser aquele animal irracional, né? Ou seja, a razão não chega até esses sujeitos e explode tudo em violência, né? Tudo é resolvido na base sangue, porrada e tiro. Bom, o que vale aqui, e claro, né, pensando nisso que eu acabei de dizer, né, que o instinto animal surge quando o homem não consegue ser racional. No caso aqui, a gente pode considerar que este protagonista, a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a narrativa, né, ele está justamente pensando a respeito, né, poxa, como eu posso resolver essa questão que as mulheres são agredidas, as prostitutas, né, por um motivo muito claro, né, é o homem, né, que está abusando delas e lucrando bastante em cima. Como se resolve uma situação dessa? Bom, a questão é que ele não parte para uma solução legal, né, tipo melhorar a lei, por exemplo. Né? Não, ele parte para a violência literal. Ou seja, na questão racional, através de uma função onde a gente tenta usar a cabeça para resolver uma questão, você parte para o seu lado mais primitivo, ou seja, você vai para a violência pura e simples. Eu não posso detalhar aqui exatamente o que este policial faz, obviamente, né, contra os homens, os cafetões que abusam das mulheres. Sim, é algo bastante violento. A primeira cena que já demonstra o que ele vai fazer com os cidadãos, você já fala, poxa, isso é um pouquinho pesado. Se bem que, quem já leu Rubem Fonseca sabe que isso aqui é até fichinha. Pois sim, ele consegue ser muito mais violento do que este policial faz com os cidadãos depois que ele vai tomar certas satisfações. Vamos colocar nesses termos. Sim, mas tem um pequeno desdobramento ali também no finalzinho da história que você percebe que esta violência tende a ser algo um pouquinho acima do que ele desejou lá no começo, quando ele começou a pensar a respeito do assunto. Agora, uma coisa curiosa que também dá para perceber, eu falei que o nome da delegada é Mirtes, né? E o personagem faz um comentário bastante interessante logo aqui na segunda página. Deixa eu ver se eu acho aqui. Doutora Mirtes. O nome dela é Mirtes. Não é um bom nome para delegada de polícia, mas a culpa não é dela. Dá para perceber nessa frase aqui que no fundo tem um resquício assim de machismo também nesse personagem. Por ser uma delegada, uma função importante, ela deveria ter um nome mais forte, mais
poderoso talvez, eu senti um tracinho de machismo aí. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse comentário está muito bem pincelado ali pelo Rubem Fonseca. Não está de graça essa fala dele, né? Esse pensamento, na verdade, quando ele transpõe aqui para o texto, né? Sim. E também, um pouco mais para frente, no momento que eu não posso falar, porque senão vira um baita do spoiler, já é no desfecho da narrativa, ele também tem um outro comportamento que, se você for pensar, mas espera aí, está se comportando de uma maneira que também tem uns traços do macho alfa, dominando tudo. Bom, vale lembrar, né, a explosão de violência de todo animal, na verdade, é pura e simplesmente realmente do macho principal do grupo. Sim, ele está tentando manter poder, e sempre com a violência, né? Não tem essa de argumentar, literalmente. Mas também eu comentei, né? A violência que ele acaba praticando, esse personagem aqui, o policial, sai um pouco do tom necessário. Ele começa a ultrapassar certos limites que tendem a fazer com que ele tome uma postura que talvez ele chegue perto do que ele está combatendo. Vocês também podem chegar a essa conclusão ao final do conto. Não está especificado exatamente isso no texto, mas você pode encontrar isso nas entrelinhas. Também é curioso perceber que também no final do conto ele dá um motivo da sua explosão de violência. Há um motivo pessoal para isso. É interessante também você pensar que ele tem essa postura. Aí na verdade você pode também, não está explicado no texto da mesma maneira, você pode pensar quando termina de fazer a leitura do conto. Ah, quer dizer que ele é policial por causa disso. Mas, como a gente percebeu, né, no começo do texto, ele tenta, mas as leis não ajudam. Então, por causa disso, ele faz um pensamento mais aprofundado e acaba chegando à conclusão que ele precisa deixar o racional e ir para o primitivo e partir para a violência. Ou seja, no fundo, ele tentou, ele quis fazer as coisas da maneira mais certa possível, só que não adiantou nada. Mesmo sendo, por exemplo, né, na delegacia ali, é uma mulher que está tomando conta do assunto, ou seja, mesmo assim não adianta nada uma mulher estando nessa posição de proteger outras mulheres. Não funciona, por causa da lei. Aí o homem, que seria o agressor, ele acaba sendo o salvador de todas elas. Mas lembrando que ele continua sendo um pouquinho acima do tom, ele faz uma... não posso dizer, realmente é spoiler demais. É uma história super curta, só tem 3, 4 páginas. Qualquer detalhe que a gente diz já estraga a experiência, porque como é um texto muito curtinho, a gente vive de algumas sensações que o Rubem Fonseca coloca pra gente bem rapidamente, e sem também desdobrar em outros subtemas, por exemplo, e sem também muitas explicações. A maioria das coisas que eu falei aqui no vídeo são questionamentos que eu fiz depois de terminar a leitura, meio naquela. Você pensa, poxa, essa história é muito simplesinha. Depois daquela abertura, que já está bem exposta aqui no primeiro parágrafo, o sentimento desse personagem, você já percebe que ele vai explodir em violência. Isso, claro, levando em consideração esse outro estilo também super consagrado do escritor. Ou seja, não tem muito o que escapar, por ser o texto curto, rápido e seco. A explosão vem, acontece e você pode até estranhar. Sempre lembrando que muita gente não gosta desse estilo de exposição de história, os finalmente, principalmente, de Rubem Fonseca. Isso porque muitas vezes a história começa simples, sem muitas coisas agressivas, e aos poucos ele vai caminhando para o estopim total da violência, né? Alguma coisinha que faz com que tudo se aflore e não tem jeito. Tem que partir para a violência para as coisas se solucionarem. No caso aqui, como eu também coloquei, né, ele tenta de uma maneira lenta. O personagem, que eu digo, não o escritor, quando ele passou alguns anos pelas vias legais, não funcionou, então vai do meu jeito, então. O que eu quero dizer no fundo aqui, para quem gosta desse tipo das histórias do Rubem Fonseca, então tá legal. Vai gostar bastante desse texto. Mas algumas pessoas mais sensíveis vão achar que, não, é demais. Uma história muito pesada. Mas não é não. Eu já comentei. No caso, é bem levinho. Eu já vi coisas bem pior que ele faz aqui, muito mais cru, muito mais agressivo para os seus personagens. É o jeito, é o estilo dele. Gosta quem quer, para falar a verdade. Eu, no caso, gostei. Portanto, para Cafetões, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo 4 asteriscos. Muito interessante. Espero que
continue nessa batida para as próximas histórias. Prefiro essas do que as outras que são meio pouco enrolativas, não chegam a lugar nenhum, e no final do texto você fala, história legalzinha. Mas falando em histórias densas, amanhã temos contos de autores russos, aqui com mais uma história de Nikolai Gogol, agora com aquele texto super famoso dele, muito conhecido, né? O Nariz. Nunca li, sempre quis fazer isso e vou ter agora a oportunidade aqui nessa coletânea recheada de bons autores lá da Rússia Antiga. Deve ser bastante interessante esse Nariz e já meio que prevendo que será uma história bem fora da caixinha, um pouquinho de realismo fantástico na fixação do autor pelo nariz. Mas isso a gente vai conferir amanhã aqui no projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E enquanto esse vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. E tchau!